Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na vida de cada pessoa amiga, cada amigo, amiga que nós temos, cada pessoa que está escutando ou que vai escutar esta live. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Hoje em outro cenário, porque continuamos em viagem. O Senhor muito bem sabe que nós passamos por Dom Pedrito, passamos por Porto Alegre, estamos agora no litoral, mas tudo com missões, tudo com propósitos, tudo que sobre a liderança de Deus. Isso é maravilhoso. Nós sabemos que, conforme Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado por Deus, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E também Eclesiastes 8 diz que há um jeito certo e um modo certo de fazer todas as coisas. E este é o tempo de Deus. Este é o tempo de nós buscarmos a espiritualidade, a divindade, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e há de ser. Sim, esse é o tempo de nós nos apegarmos com Deus. Esse é o tempo, mais do que tantos outros, sempre foi tempo de buscar a Deus. Mas quanto mais nós nos aprovemos que há sinais da volta do Senhor Jesus, mais nós ficamos alardeados, mais nós percebemos que nós devemos nos apegar mais a Deus. É necessário que nos conheçamos, que nos apegamos ao nosso Pai Celestial, ao nosso Criador, aquele que nos dá o ar que nós respiramos, a vida em si. Todas as bênçãos que nós temos vêm de Deus. Como o próprio João Batista disse em João capítulo 3, não há coisa alguma boa que possa vir na vida de um homem se o céu não lhe conceder. E é verdade. Tudo que nós temos de bom foi Deus que concedeu para nossas vidas. Foi Ele que permitiu. Porque sem Ele nada conseguiríamos. Como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, sem mim nada podereis fazer. Nós só temos vida e só conseguimos fazer alguma coisa realmente proveitosa que nos faz bem através do Senhor Jesus Cristo. É Ele a nossa força, é Ele aquele que nos dá coragem, ânimo, disposição para lutar e vencer em seu nome. Como está escrito em 1 Coríntios 15:57, graças a Deus que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória contra o quê? Vitória contra o mal, vitória contra as doenças, vitória contra as confusões, vitória contra tantos problemas. Somente através dele, somente por ele. Como está escrito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso, a ele seja a glória. Sim, a Jesus Cristo a glória. Meus queridos, nós estamos começando mais uma live, como os senhores muito bem sabem, com este título, Nova Vida em Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Com a plena certeza que Deus há de grandiosamente vos abençoar, de maneira especial, de maneira totalmente maravilhosa. Por isso, nós vamos ler a palavra do nosso Deus. Eu gostaria de ler com os senhores, meus caros, o livro de Salmos, Salmos 132. É muito forte que Deus quer falar conosco aqui. Toda a palavra do nosso Deus é forte e serve de inspiração, de esperança. Sim, a palavra de Deus nos dá esperança. Como o próprio Davi disse no Salmo 40, eu pus toda a minha esperança no Senhor. Ou em outras Bíblias, esperei confiantemente no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama e perdição e pôs os meus pés sobre as rochas. Firmou meus passos. Muitos verão estas coisas com temor e confiarão no Senhor. Coisa linda, coisa maravilhosa é que Ele nos tirou de um poço de lama de perdição. Você sabe qual é esse poço de lama de perdição? A vida longe de Deus. A vida longe de Deus é uma vida suja, é uma vida que não faz sentido, sabe, meus caros? Sem Deus, nós não conseguimos encontrar o verdadeiro sentido da vida, a razão de nossa existência, o porquê de nós nos levantarmos e enfrentarmos o problema do dia a dia. Todos nós temos problemas para resolver todos os dias, temos compromissos, tarefas, afazeres, mas a gente tem que fazê-los tudo com o Senhor Jesus Cristo. Pois como está escrito, que eu me lembre lá em Colossenses 3:23, fazei tudo de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E também como está escrito em
Romanos 16, que eu me lembro do versículo 14, ou 1 Coríntios 16, 14, façam tudo com amor. E você sabe quem é o amor? A Bíblia diz lá em 1 João, que eu me lembro, capítulo 2, no capítulo 3, está lá que Deus é o amor. Então quando a Bíblia diz que fazemos tudo com amor, é fazer tudo com Deus. É antes de eu sair para o trabalho, é antes de eu sair para a escola, aonde quer que eu vá, eu faço o que eu vou fazer com Deus, buscando a presença de Deus. Como Davi muito bem disse no Salmo 16:8, eu tenho posto continuamente o Senhor na frente de mim, adiante de mim. Por isso Ele está comigo, à minha direita, eu jamais serei abalado. Quando nós colocamos Deus na frente dos nossos negócios, dos nossos problemas, dos nossos afazeres, a gente pode ter a certeza que Ele está ao nosso lado. E tendo Deus ao nosso lado, nós podemos ficar tranquilos, porque Ele está cuidando de tudo. E não há problema, não há dificuldade tão grande para o nosso Deus, porque para Ele nada é difícil. Deus é especialista, sabe no quê? No impossível. Qualquer coisa o nosso Deus pode fazer. Ele tem todo o poder. Como está escrito lá em Mateus 28, 18 em diante, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que coisa maravilhosa! Nós sermos discípulos do Senhor Jesus. Você que não conhece a Jesus ainda, talvez vá à igreja, talvez professa fé em Deus, mas você não tem um contato pessoal com Deus. Sabe, um dia eu estava evangelizando um colega meu na escola e ele falou assim para mim: ah, Samuel, sabe de uma coisa? Eu quando oro, eu oro só por uma necessidade. Quando algum familiar meu está doente, quando um problema está muito grande na minha casa. E eu disse assim: você fala com seu pai somente de vez em quando? Só quando precisa dele resolver um problema? Ele disse: não, falo com meu pai sempre. Eu disse a mesma coisa com Deus. Deus é o seu pai. Deus é o nosso pai. E a gente não deve falar com ele somente quando está as coisas indo de mal a pior. Mas em todo momento é tempo de nos achegarmos a Deus, principalmente agora, que são os últimos dias nossos nessa terra. Sim, como assim, missionário? Nós sabemos, a volta do Senhor Jesus é iminente, o arrebatamento está às portas. Como o Senhor Jesus disse em Apocalipse 3:10, eis que estou à porta e bato. Qualquer um que abrir a porta, eu entrarei. E esta porta desta casa nada mais é que o coração. Quem abrir a porta do seu coração e aceitar o Senhor Jesus dentro dele, esse terá Jesus dentro de si e poderá conhecê-lo. Você não consegue conversar direito com alguém se a pessoa está batendo ali na porta da tua casa e você chega lá e só fica conversando por ela assim, ela fora da casa. É muito melhor quando você abre a porta, conversa olho a olho. Você ouve a pessoa te ouve e é uma comunhão muito maior. E quantos até falam com Deus, mas deixam Ele de fora da sua casa, do seu coração? Quantos estão deixando Deus de fora de suas vidas? Enquanto Deus está ali incessantemente batendo, falando: meu filho, abre essa porta, vamos conversar, vamos dialogar, vamos participar do momento juntos. Tanto é que a Bíblia diz que ele entrará e ceará com a pessoa e a pessoa ceará com ele. Ceia, meus queridos, significa comunhão. Quando Jesus disse que cearia com tais pessoas, ele estava dizendo: eu vou ter comunhão com elas. Ah, como Deus quer que nós venhamos conhecê-lo. Como Deus quer que nós venhamos nos achegar a Ele. Ele fica tão feliz quando você ora a Ele, sim. Sabe o que a Bíblia diz? Que eu me lembre é Provérbios, capítulo 16, diz que a oração dos justos é o contentamento de Deus, é a alegria de Deus. A oração daquele que tem fé, uma fé verdadeira, pois nós sabemos que justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Nós somos justos pelo quê? Por ter uma vida com fé. E desta pessoa, quando esta pessoa que tem uma fé viva em Deus ora ao Senhor, se aproxima de Deus através da oração, Deus fica feliz. E por que é importante nós fazermos Deus feliz? Ele é feliz em si porque Ele é a felicidade, mas por que é bom alegrarmos, agradarmos a Deus? Sabe por quê?
Por causa que lá em Neemias capítulo 8, que eu me lembro, versículo 14, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus estar alegre conosco nos fortalece. Quando Deus está feliz com as obras que eu faço, eu posso ficar tranquilo que Ele está ao meu favor. Ele está ao seu favor. Veja quão importante nós nos achegarmos a Deus, orarmos, lermos a Bíblia, irmos à igreja. Por que é importante? Porque nós estamos agradando a Deus. E quanto mais nós agradamos a Deus, mais Deus está contente conosco. E Ele, estando contente conosco, o que Ele nos faz? Nos dá força. A força que nós precisamos para lutar contra os problemas de cada dia. A força que nós precisamos para nos manter firmes e em pé diante do Senhor Jesus Cristo. São tantas provas, são tantas lutas, são tantas aflições que acometem a nossa alma. E no meio de tudo isso nós precisamos de um escape, um alívio. Eis que estas são as palavras sagradas de nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim. Aprenda com Jesus, meus queridos, que Ele é manso e humilde de coração. E sabe o que vai acontecer? Vocês encontrarão paz para as vossas almas. Neste mundo tão conturbado por guerras, por caos, por guerras, brigas, lutas uns com os outros, quantos de nós não queremos paz? Paz nos nossos lares, paz em nossas vidas, paz no nosso trabalho, em tudo que nós fazemos. E se queremos esta paz, só podemos tê-la com o Senhor Jesus Cristo. A verdadeira paz somente Ele dá. Ele em João 14, 27 disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe, você só pode cumprir esses versículos, essas frases, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, quando você está em paz com Deus, quando você está confiando nele, descansando nele, quando você realmente tem a paz dele. Somente com a paz de Jesus nós aguentamos tantos problemas, tantas coisas que nos desafiam, meus queridos, sim. E no meio de tantos desafios nós precisamos de Deus. Nosso Deus é um Deus de desafios. Nosso Deus é um Deus que Ele entra na batalha quando você chama por Ele, quando você clama por Ele, quando você percebe que por você mesmo você não vai conseguir. Os maiores milagres no meio das guerras que aconteceram com o povo de Israel foram quando eles não podiam guerrear com aqueles inimigos que vinham contra eles. E neste momento, o que eles fizeram? Eles pediram ajuda de alguns outros reinos? Não. Teve casos que fizeram e perderam. Mas quando em vez deles pedirem ajuda para outros, para pessoas falhas como eles, para pessoas que talvez não poderiam dar assistência tão necessária para eles, mas em vez disso eles pediram ajuda de Deus, o nosso Pai maior, aí eles sim puderam vencer, puderam enfrentar os seus inimigos. E na verdade, tinha vezes que eles nem precisavam enfrentar. Tanto é que Deus disse para Josafá: esta peleja vós não tereis que pelejar, pois esta peleja é minha, diz o Senhor dos Exércitos. E quando é que aconteceu isso? Quando eles confiaram em Deus, quando eles depositaram a sua confiança e descansaram no Altíssimo, quando eles cumpriram o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, Deus Onipotente, descansará. Quando você descansa à sombra do Todo-Poderoso, no descanso dele, aí sim você pode realmente ficar tranquilo e em paz, pois ele está cuidando de tudo. Por isso a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo é aquele que todos os dias está escondido das mazelas, dos males e de tantos problemas. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: bem-aventurado é aquele que se esconde em ti, Senhor, pois oculto das discussões e dos problemas estará. Sabe, tem um momento em Deus que nós chegamos que mesmo que venha a oportunidade da gente discutir, a gente prefere ficar em paz. Isso é quando nós vivemos no Espírito. Pois, como a Bíblia diz, andai no Espírito, e de nenhum modo satisfareis os desejos da natureza humana. Vocês sabem quais são as coisas da natureza humana? A ira, a inveja, os ciúmes. Tudo isso são coisas naturais para a nossa natureza humana, mas não para Deus.
E para nós não vivermos nisto, para não vivermos irados com qualquer pessoa, com qualquer coisa, vivemos enciumados por atenção de pessoas que nós queremos bem a outras pessoas que não sejam nós, para nós não vivermos tudo isso, nós temos que viver no Espírito, andar no Espírito. Que isso, missionário? Andar em que Espírito? Como assim? Andar no Espírito, meus queridos, é viver uma vida voltada para Deus. Tanto é que a Bíblia diz que aqueles que se inclinam para o Espírito pensam nas coisas do Espírito, e isto redunde em vida e paz. Mas aqueles que se inclinam para a carne, estes se vão para a morte. Ah, meus queridos, se vocês querem ter vida e a verdadeira vida que só Jesus dá, que só Jesus é, pois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se vocês querem ter a paz que só ele dá, a paz que o mundo não dá, ou seja, o mundo dá até um certo tipo de paz, uma paz momentânea, uma paz passageira, uma paz que não satisfaz realmente a alma. Esta paz que Jesus diz é um prazer inigualável, um prazer de que em meio ao caos, diante do caos, nós estarmos tranquilos. Sabe, o mundo não consegue isso. Eles veem o caos e eles já querem resolver o problema por si mesmo, mas aquele que tem a sua confiança em Deus, mesmo diante dos problemas, ele descansa, sabendo que ele não precisa se preocupar porque Deus está no controle de tudo. E quando você faz Deus o seu pastor, como Davi disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você pode ficar tranquilo porque nada vai te faltar. Perceba, Davi não diz nada está me faltando. O Senhor é meu pastor e nada está me faltando. Não, ele não disse isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que ele disse assim? Porque mesmo que esteja nos faltando agora, se Deus é o nosso provedor, se nós estamos esperando a providência de Deus, então pode ficar tranquilo porque ela virá. Então pode ficar tranquilo porque nada te faltará. No futuro muito breve, você confiando e descansando em Deus, aquilo que há de vir para a sua vida de bênçãos virá. Basta você confiar em Deus. Como isso está escrito, que eu me lembre, em Isaías 61:17, Deus disse: na hora certa eu farei acontecer. Então descansa. Talvez não tenha vindo alguma coisa na sua vida tão maravilhosa que você tem esperado há tempo, porque não chegou a hora ainda, mas está chegando. E quando chegar, Deus vai fazer. Por isso, acalma o teu coração. Não fique ansioso, preocupado, porque Deus vai fazer. Claro, Deus fazer não retira nós de fazer a nossa parte, mas fazendo ela, descansamos em Deus, sabendo que Ele vai nos assistir, Ele vai providenciar tudo aquilo que nós precisamos. Veja um exemplo: aquele que trabalha na terra, ara a terra, prepara a terra, semeia a semente, mas ele espera que os céus destilem as águas e a chuva caia e molhe assim a semente que ele plantou, para que assim venha a dar fruto. Ele esperar pela chuva não retira a parte dele de semear, de preparar a terra. Assim também você, esperar por Deus não retira a sua parte de buscá-lo, de clamar a Ele, e de ir na igreja, e de ler a Bíblia, e de orar. Não retira a sua parte, mas com certeza, você fazendo isso e você ficando tranquilo, Deus há de providenciar tudo aquilo que o seu coração, que a sua vida tem precisado. Basta você descansar. Sabe, meus queridos, é tão necessário o nosso descanso em Deus, que eu quero ler um versículo com os senhores, o Salmo 132. O Salmo 132, meus queridos, é um salmo que muitos atribuem a Davi. É um salmo em que Deus usa para falar fortemente conosco. Aqui está escrito assim, as Escrituras Sagradas: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao Deus poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Sabe, meus queridos, aqui sabe no que eu medito? Ele disse que ele não ia descansar enquanto não encontrasse um lugar para Deus, um lugar onde o Altíssimo morasse. Sabe, por mais que nós, cristãos, acreditamos que a igreja é a casa do Senhor e que ali encontramos a Deus, e realmente na igreja nós encontramos a Deus, Deus, ele quer
fazer morada, especialmente sabe aonde? Dentro de você, no seu coração. Como está escrito lá em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita dentro de vós? E isto vale para quem, missionário? Para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, para aqueles que decidiram ter uma vida voltada para Deus, para aqueles que um dia, em obediência aos mandamentos do Senhor Jesus, se batizaram nas águas, aqueles que cumpriram a palavra dizendo: aquele que crer e for batizado será salvo e o que não crer será condenado. Aqueles que buscaram conhecer o Senhor Jesus Cristo. É para eles que vale isto. Para aqueles que o buscam de todo o seu coração, de toda a sua alma, pois é estes que o encontram. O Senhor nosso Deus, em Jeremias 29:13, disse bem assim: buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscarem de todo o vosso coração. Sabe, eu acredito que amanhã nós vamos meditar em Mateus 13, na parábola do semeador. E sabe, meus queridos, lá o Senhor Jesus deu o exemplo das pessoas que ouvem a palavra e tem alguns que ouvem de mau grado. O que é ouvir a palavra de mau grado? De má vontade. E realmente tantos vão à igreja, mas só por uma obrigação, eles não vão por amor, por amar a Deus, por querer conhecer a Deus. Isso é triste. A gente deve orar, ler a Bíblia, não por uma exigência, uma coisa assim, se eu não fazer, vai acontecer isso. Não. Mas por amor, por fé, por devoção, por querer conhecer mais a Deus. Aí faz-se a diferença da formalidade para a intimidade com Deus. Porque na formalidade tudo é levado como exigências e obrigações, e realmente é obrigação. Mas nós escolhemos como nós fazemos a nossa obrigação. Por exemplo, você escolhe como você vai trabalhar. Se você vai trabalhar feliz, contente, mesmo com tudo aquilo que você está fazendo, mesmo com tudo que você está fazendo, você pode estar lá contente, feliz. Feliz, às vezes, com o trabalho, com o emprego. Mais do que isso, feliz com Deus. Feliz de você estar vivo. Feliz de você poder estar ali trabalhando para ganhar o seu dinheirinho no final do mês. Feliz porque Deus te dá o ar que você respira. Por tantos gostariam de ter um emprego e não tem, mas você tem. Portanto, hoje em dia gostariam de estar respirando naturalmente, não conseguem, tem que respirar por intubações. Tantos que gostariam de caminhar e hoje andam de cadeira de rodas. Meus queridos, agradeça a Deus pelo que você tem. É tão necessário nós sermos gratos. É tão necessário nós sentirmos um coração agradecidos e dizermos: meu Pai, muito obrigado pela vida. Muito obrigado pelo ar que respiro. Muito obrigado, principalmente, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para me salvar. E não somente agradecer, mas viver pelos benefícios desta maravilha, desta graça, deste dom, deste presente. Pensem assim comigo. Alguém pode me dar este copo com água e eu, muito obrigado. Mas desta bênção, deste presente que eu recebi, eu posso escolher usufruir dele ou não. Eu já agradeci, mas eu escolho se eu vou, beber, experimentar ou não. Assim Deus também. Tantos agradecem pelo que Jesus fez na cruz, pela vida, mas não usufruem como Deus queria, como bem é. E tantos agradecem por Jesus morrer na cruz, se lembram dele na Sexta-feira Santa, mas eles não vivem o sacrifício de Jesus na cruz. Como assim, missionário? Eles não vivem os benefícios, a salvação, a vida com Deus, a alegria que Deus dá, a paz que Deus dá. Todas essas coisas nós só recebemos mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E tem tantos que agradecem: obrigado, Jesus, o Senhor se lembrou de mim, mas não pensam: Jesus, obrigado, porque agora eu usufruo. Eu aproveito essas bênçãos que o Senhor me providenciou. Sabe, meus queridos, mais do que agradecer por ter algo, é melhor ainda agradecer por usufruir de tais coisas. Pois do que adianta você ter e não usufruir? Eu poderia receber e até agradecer por ter um copo com água na minha mão. Mas do que me adianta se eu não usufruo dela, se eu não mato a minha sede? Por que eu tenho esta água? Para matar a minha sede, para saciar o meu corpo. E assim Deus também. Por que você tem Deus com você? Só para ter um nome, só para dizer: eu sou um cristão, olha só. Não, meus queridos, para aproveitar, para usufruir, para satisfazer a sua necessidade espiritual. Vejam como é necessário não só ter Deus com você, mas conhecê-lo, usufruir daquilo que Ele tem para você. Olha só, vamos continuar aqui. Eis que ouvimos falar
da arca em Efrata e achamos no campo do bosque. Entremos nos seus tabernáculos e prostramos ante o escabelo de seus pés. Olha só, a arca na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, representava a presença de Deus. E aqui ele está dizendo, nós ouvimos falar que a presença de Deus estava em Efrata. E nós a achamos, perceba, para eles achar, eles tiveram que procurar. Eles ouviram falar de onde estava e foram buscar por ela. A presença de Deus tem que ser buscada. Não só ouvir falar, a presença de Deus está disponível em tal lugar, está lá na igreja. A presença de Deus está disponível para aquele que tem fé, para aquele que busca Deus. Mais do que isso, mais do que ouvir falar, você tem que buscar ela. Você tem que buscar todos os dias se aproximar mais de Deus. E para isso, você tem que estar insatisfeito. Que isso, missionário? Insatisfeito. Ao mesmo tempo que você tem que ser grato pelo que você tem de Deus, você deve querer mais ainda. Estar satisfeito com o que você tem e insatisfeito por você não ter mais. Porque não depende de Deus você ter mais ou menos. Mas, missionário, você não acabou de falar sobre o tempo que Deus faz na hora certa? Sim. Mas tem coisas que é o tempo de você viver e você não está vivendo, sabe por quê? Porque você não tem buscado. É muito forte isso. Mas a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em outras palavras, ele está dizendo, busque a Deus porque agora é a hora. É isso que Deus está falando, é isso que Deus está falando através de Isaías. Busque porque agora é o momento de buscar. Lembrai-vos de Isaías 61. O Senhor Jesus disse, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar o evangelho aos contritos de espírito, proclamar liberdade aos presos, restaurar visão aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele, quando citou essas palavras, que eu me lembrei em Lucas 4,18, ele disse, esta palavra cumpriu-se. Sabe por quê? Porque este é o ano aceitável do Senhor. Nós sabemos que um ano para o Senhor é 1000 dias, e 1000 dias para o Senhor é como um só dia. 1000 anos, na verdade, é como um dia. Sabe, meus queridos, o ano da aceitação de Deus, de Ele aceitar as pessoas é agora. Nós estamos, para os irmãos que conhecem um pouco mais da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, você sabe muito bem que nós estamos na Era da Graça. Um tempo em que Deus está demonstrando misericórdia, amor, perdão para todos aqueles que quiserem. Mas se quiserem. Mas chegará o tempo em que as igrejas estarão fechadas. Em que procurarão os famosos cristãos que amavam tanto a Deus, que buscavam tanto a Ele, e não vão achar mais. Eu quero que você não esteja entre os que vão estar procurando, porque será triste a situação da terra. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu nos 4 cantos da terra. E eu espero que você esteja entre este povo. Mas para isso, você tem que buscar a Deus. Você tem que não dar satisfação ao seu corpo, à sua alma, enquanto você não encontrar mais dele. Como está aqui, eu não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Seja essa morada de Deus, seja este lugar onde Deus vai habitar. E para isso você só precisa aceitar Jesus. Venha a mim como está, Jesus disse, e aquele que vir a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Que eu me lembro é João 6. Versículo 63, se não é 63, é João 6. Você procura, você vai achar. Como Jesus disse, pedi, dá-se-vos-á. Quem procura, acha, e o que bate, a porta lhe será aberta. Vamos fazer isso agora? Vamos buscar o Senhor Jesus? Se você não sabe o que é salvação ainda, aceite Jesus agora no teu coração. Diga para Ele, Senhor, vem fazer morada. Tanto tempo eu estou indo à igreja, mas eu estou querendo ir na casa de Deus, mas não me tornei a casa de Deus. Eu quero me encontrar com Deus, mas não tenho me encontrado. Agora você sabe o que você precisa. Buscar mais de Deus. Buscar conhecimento de Deus. Foi o que Deus disse em Oséias 6. Misericórdia quero e não sacrifício. Prefiro conhecimento de Deus. Prefiro que me conheçam do que me façam ofertas. A maior oferta que você pode dar para Deus é a sua vida.
Então feche os seus olhos e entregue a sua vida ao Senhor. Se você está passando por uma enfermidade, uma moléstia no seu corpo e quer manifestar a fé, pode preparar um copo com água também. Pessoas mandaram nomes para a oração. Nós estamos em viagem missionária, mas nós estamos orando pelas pessoas que estão com nome de oração. Vamos orar pelos nomes que foram enviados aqui na live, nas lives posteriores. E nós vamos colocar um livro de oração e vamos estar orando. Feche os seus olhos. Ore de todo o seu coração, de toda a sua alma agora. Você, por mais missionário, eu estou há tantos anos na igreja, já entreguei minha vida para Deus, mas será que você não pode ter mais de Deus? Será que você não pode conhecer mais Ele? Eu te declaro e te afirmo com certeza que você pode. Então ore ao Senhor agora. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor já nos deu. Tantas bênçãos, Senhor. O ar que nós respiramos, a vida em si, a família, o teto que nos abriga, a comida que nós comemos. Obrigado por tudo, Pai. E principalmente, meu Deus, por mesmo não sendo merecedores, por mesmo às vezes sendo ingratos e não vivendo, meu Deus, sendo ignorantes no sentido de não viver aquilo que nós temos à nossa disposição. A Senhora, a pessoa que tem a disposição da graça e da salvação e não vive, é como uma pessoa que tem 10 mil reais na conta do banco e não usa esse dinheiro. Ela está passando necessidade, não tem nem o que comer, mas não está usando. Isso parece tamanha ignorância, meu Pai. E se isso é ignorância, quanto mais o depósito que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos depositou, nos confiou, nos deu de graça, para quem aceitar, para quem quiser, a salvação, o perdão dos pecados, a vida em paz, a vida com alegria, a vida com Deus, para todos aqueles que quiserem, gratuitamente. Meu Deus, dá para essas pessoas que quiserem, dá para essas pessoas que estão lhe pedindo por uma vida nova, meu Pai, por uma vida em paz, uma vida com Deus, uma vida que elas tenham uma razão de viver, um sentido de existência, meu Pai. Ah, Senhor Jesus Cristo, atenda a voz deste povo que clama a Ti de todo o seu coração e faze-os eles encontrar o Senhor em tempo de ser achado, pois ainda é tempo, enquanto nós temos tempo de graça, tempo de que o sacrifício de Jesus vale e pode valer sobre nossas vidas. Nós queremos Te buscar e nós estamos Te buscando. Espírito Santo, todo aquele que está se entregando a Ti agora, encontre essas vidas, ache estes corações, faça morada e daí não sai mais, Senhor Jesus. Aqueles que abrem a porta do seu coração, o Senhor disse: eu entrarei e cearei com eles e eles cearão comigo. Ah, Senhor Jesus, dá a paz, o amor, o alívio, a vida para todos esses que lhe pedem com fé agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, que eles encontrem agora realmente descanso, pois Davi disse: eu não deixarei ter repouso os meus olhos enquanto não achar a morada de Deus. Mas ele, com essas palavras, está dizendo: quando eu achar a morada de Deus, eu vou ter descanso, eu vou ter repouso. E é verdade, meu Pai, essas pessoas que agora abrem acesso, dão acesso ao Senhor, aos seus corações, que elas encontrem agora o descanso para as suas almas, no nome do Senhor Jesus Cristo. E meu Pai, além desta oração, há tantos que podem não estar enfermos em sua alma, mas esta palavra servirá para consolo e para lembrança e para que fique firme a sua fé. Mas aqueles, Senhor, que estão não doentes de alma, mas doentes de corpo, nós oramos por este copo com água, que o Senhor abençoe, impetre o seu santo poder, e que ao bebermos desta água, ela seja uma medicina do céu, e que nós venhamos ser livres da enfermidade, não pela água que nós estamos bebendo, mas pela fé. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos e, crendo, agradecemos a Ti, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Quem crê, diga amém. Digam todos graças a Deus. Digam todos glória a Deus. Que maravilha, que maravilha. Que graça maravilhosa. Quão doce é o som que salvou pecadores como nós. Que Deus abençoe todos vocês. Beba desta água com fé. Respire forte. Receba essa bênção, receba essa graça. Amanhã nós voltamos a 1h da tarde com este mesmo título: Nova Vida em Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Ele é Pai da Eternidade, sabe por quê? Porque é Ele que gerou a eternidade no seu coração. A eternidade é, sim, a salvação, a vida eterna. Porque só ao lado de Deus nós temos verdadeira vida e vida eterna.
Que Deus abençoe todos vocês. Sintam-se bem, sintam-se em paz. Sintam-se salvos, vocês que não eram. Sinta-se bem, você que entregou o seu coração para Deus. E aprenda agora com Jesus. Agora você é discípulo do Senhor. Leia a Bíblia, procure na igreja. E olha, Senhor, com certeza Deus vai te ajudar e abençoar você cada vez mais. Um grande abraço meu, do Senhor Jesus Cristo, meu e do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã nós voltamos. Deus abençoe a todos.